Meu nome é Clara Mendes. Tenho 33 anos. E na noite do aniversário da minha mãe, minha própria família me pediu para sair, como se eu nem pertencesse àquela mesa. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já foi tratado como um estranho pela própria família? E se essa história já te prendeu, aproveita agora, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois vai te surpreender. Eu ainda consigo sentir o cheiro do jantar, ouvir os risos, mas nenhum deles era para mim. Eu cheguei com um presente caro, escolhendo cada detalhe como alguém que ainda acreditava que poderia ser vista. Mas quando entrei, o silêncio estranho tomou conta por um segundo. E então veio o olhar da minha mãe, frio, calculado, distante. Ela se levantou devagar, como se estivesse lidando com um problema delicado, e disse em um tom baixo, mas firme: Clara, acho melhor você ir embora hoje. Meu coração parou. Eu ri nervosa, achando que era brincadeira. Mas ninguém riu comigo. Meu pai evitou meu olhar. Meu irmão continuou mexendo no celular. E os convidados, eles apenas observaram. Você já sentiu aquele momento em que percebe que ninguém ali está do seu lado? Porque foi exatamente ali que algo dentro de mim começou a mudar. E eu ainda não sabia que uma hora depois, tudo iria virar completamente. Eu saí da casa da minha mãe sem discutir. Isso foi o que mais me assustou em mim mesma. Eu não gritei, não implorei, não questionei. Apenas caminhei até a porta enquanto sentia cada olhar queimando nas minhas costas como se eu tivesse feito algo errado só por existir ali. Lá fora o ar da noite estava frio, mas não tanto quanto o que eu sentia por dentro. Eu fiquei alguns segundos parada no meu carro, segurando a chave, tentando entender em que momento exatamente eu tinha deixado de ser parte daquela família. Enquanto dirigia sem destino, minha mente repetia cada detalhe do jantar. O jeito como minha mãe evitou me olhar antes de falar. O silêncio dos outros. A facilidade com que aceitaram minha saída, como se já estivesse planejada antes mesmo de eu chegar. Foi aí que meu celular vibrou. Uma mensagem no grupo da família. Já foi melhor assim. Não estraga a noite. Eu encarei aquelas palavras sem piscar. Não estraga a noite. Como se eu fosse um erro inconveniente, uma presença que deveria ser apagada para que tudo continuasse perfeito. E então vieram mais mensagens. Fotos do jantar continuando sem mim. Taças erguidas. Risadas. Minha cadeira vazia nem parecia ter existido. Meu peito apertou, mas não havia lágrimas. Só um vazio estranho. Como se algo dentro de mim estivesse sendo reorganizado em silêncio. Foi quando percebi algo ainda mais estranho. Ninguém perguntou se eu tinha chegado bem em casa. Ninguém perguntou se eu estava bem. Naquela noite, eu não fui apenas expulsa de um jantar. Eu fui removida como se nunca tivesse pertencido. E a pior parte, uma hora depois eu entenderia que aquilo não tinha sido um impulso. Tinha sido um plano. Aquela noite não terminou quando eu fechei a porta do meu carro. Na verdade, foi aí que tudo começou a ficar estranho de verdade. Eu fiquei parada por alguns minutos em frente ao apartamento onde eu estava hospedada, temporariamente, olhando para o celular sem coragem de abrir novas mensagens. Mas elas continuavam chegando, uma atrás da outra, como se minha ausência tivesse aberto espaço para mais julgamentos. Quando finalmente entrei, sentei no chão da sala com o casaco ainda molhado da neve leve que começava a cair lá fora. Eu não estava triste como antes. Era algo diferente, uma espécie de clareza desconfortável. Minha mãe tinha planejado aquilo. Não era impulso, não era a emoção do momento. Era controller. Era a narrativa. Era a forma dela de me colocar no lugar que ela sempre quis que eu ocupasse. Fora da história. Antes de continuar, me responde uma coisa nos comentários. Você acha que família sempre tem razão mesmo quando machuca? E se essa história já está te prendendo? Comenta agora de onde você está assistindo e o que você faria no meu lugar. Eu abri o grupo da família de novo. As mensagens ainda estavam lá, intactas, como provas de algo que só eu parecia enxergar. E então vi algo que me fez travar. Meu irmão tinha enviado um áudio. Curto, direto, mas suficiente para mudar tudo. Ela fez isso de propósito. Era para ela sair mesmo. Meu coração apertou, porque aquilo não era só rejeição. Era alinhamento. Todos estavam seguindo a mesma versão da história. Naquele momento, eu entendi que não estava lidando com um mal-entendido familiar. Eu estava lidando com uma decisão coletiva. E quando famílias decidem quem você é, elas também decidem o que podem fazer com você depois disso. Na manhã seguinte, eu acordei com o som do meu celular vibrando sem parar. Não eram mensagens de preocupação.
Eram notificações, prints, comentários. Alguém dentro da minha própria família tinha começado a espalhar a história primeiro. E, como sempre, eu não era a versão que estava sendo contada. Ela saiu do jantar porque ficou nervosa. Ela sempre foi difícil. Coitada da mãe, só queria uma noite tranquila. Eu fiquei sentada na cama, olhando para aquelas palavras como se fossem de outra vida, porque em nenhuma delas eu era a filha. Eu era o problema, e foi aí que uma mensagem inesperada chegou. Um contato desconhecido. Achei que você deveria saber. Sua mãe está dizendo que você teve um surto ontem. Ela está preparando uma versão maior disso. Meu estômago gelou. Aquilo não era só drama familiar. Era construção de narrativa. Era estratégia. E pela primeira vez eu percebi algo assustador. Se eu ficasse em silêncio, eu perderia o controle da minha própria história. Antes de te contar o que eu fiz depois disso, me responde nos comentários. Você já viu alguém distorcer a sua verdade para parecer vítima? E se essa história está te prendendo até aqui, então se inscreve no canal agora e deixa o like. Porque o que vem a seguir muda tudo. Eu levantei da cama e caminhei até a janela. Lá fora, a cidade seguia normal, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim algo tinha mudado. Eu não ia mais reagir como filha ferida. Eu ia agir como alguém que finalmente entendeu o jogo. Peguei meu laptop, abri uma pasta que eu nunca tinha mostrado a ninguém e comecei a organizar tudo. Mensagens, fotos, áudios, horários, versões contraditórias. Cada detalhe virava peça de um quebra-cabeça que eles mesmos tinham montado. E então eu percebi algo ainda mais claro. Eles não me expulsaram do jantar. Eles me expulsaram da narrativa. Mas agora, eu tinha a minha própria versão da história. E desta vez, eu não ia ser apagada. Se essa história te impactou, comenta abaixo o que você acha que eu deveria fazer a seguir. Deixa seu like e se inscreve no canal, porque a próxima parte vai expor tudo.